Me chamo Vinícius Silva Costa, sou mineiro, minha família é toda de Minas Gerais. Com 5 anos de idade eu já morava aqui em São Paulo, né? E com 6 anos de idade eu vim morar aqui nesse bairro, no União de Vila Nova. Tenho 30 anos de idade, sou artista, trabalho com as linguagens múltiplas aí, mas o meu carro-chefe é o break, né? Com o break que eu comecei, então o break que me levou para esses outros caminhos possíveis que eu tracei ao longo da minha trajetória. Então o primeiro contato artístico que eu tenho na ONG Nua. Então em 2003 eu assisto um espetáculo de dança, né, uma mostra de processo. Foi ali que eu vi pela primeira vez as pessoas dançando break, né? E aí no ano seguinte eu comecei a participar das aulas na ONG de break. Eu inicio no break. Em 2005 eu já estava num projeto chamado Bataquerê, que é um grupo de danças brasileiras. Em seguida eu entro no Núcleo Luz, onde eu tive uma formação também de dança contemporânea, de balé clássico, danças brasileiras. E continuando a minha trajetória, eu entro para a companhia do Ivaldo Bertazzo. Tenho uma vida artística há 18 anos, porque eu começo no break, mas rapidamente eu vou transitando por outras linguagens. Eu fiz capoeira, eu fiz circo. Essa é a linguagem que eu gosto, essa é a linguagem que eu domino, essa é a linguagem que eu pesquiso e essa é a linguagem que eu utilizo como ferramenta educacional. A Zona Leste é referência, né? Um berço assim, de puladores de mortal. Então no meu bairro todo mundo fazia mortal, todo mundo treinava, todo mundo se encontrava para ir pro Areião, para treinar mortal, para pular, né? E aí quando eu assisti aquele grupo dançando, eu não sei, é difícil explicar esse sentimento, mas sabe quando você, sei lá, você olha aquilo, você nunca viu? Porque eu lembro que nessa apresentação, o Mauro, que foi meu professor, né, depois, ele fez giro de cabeça. Então, assim, é uma criança, né, um adolescente ali de 13 anos, ver um cara girando de cabeça, você olha e fala, pô, eu quero fazer isso também. Foi uma coisa, assim, que me tocou e eu não quis parar de fazer. A dança também tem essa coisa do desafio, do mesmo jeito que tem no esporte, do mesmo jeito que tem no futebol. Então, por exemplo, eu lembro que a gente ficava nessa disputa, né? Só que para além do desafio que me fez estar nesse lugar, foi justamente a questão da época, do tempo e todo o contexto social. Então também tem essa questão do encontro. Era um lugar onde você encontrava um monte de jovens, onde você trocava ideia, você conversava sobre outras coisas, vocês treinavam junto. Aí você tá indo pra ONG, tem o lanche da ONG, você senta, você come junto. Então também tinha essa questão de você estar em grupo. Você tá com seus amigos fazendo as coisas que você gosta. Se não existisse aquele projeto social ali naquele momento, eu posso cravar que com certeza hoje eu seria, sei lá, um pastor. E trabalhando numa empresa, registrado. Era o destino, né, de vários jovens na época. E eu não tô aqui dizendo que isso é um problema, mas refletindo, ou você tá no crime ou você tá na igreja, né? Tinha essa divisão muito esclarecida, assim, né? Fora isso, né, conforme a gente vai treinando, vai evoluindo, vai, né, querendo acessar outros lugares. Então, por exemplo, tinha a Casa de Cultura de Itaim Paulista, né, tinha a Casa de Cultura, o Espaço Cultural, e poxa, a gente não tinha grana para ir. Então, ou seja, muitas vezes a gente ia a pé daqui para Itaim, sei lá, 40 minutos andando. Super novo ali, eu tava terminando o ensino médio, então qual que é o tempo que a gente tinha? Na madruga. Eu chegava da escola às 10h30, só comia alguma coisa, pegava a bolsa e andando até a Santinês, que é o bairro aqui do lado. Foi de madrugada que a gente levantou nosso primeiro espetáculo, por exemplo. Dentro de tudo isso tem um gostar, né? Eu acredito que tem um amor por trás disso. Acho que a maior dificuldade mesmo, assim, dentro desse processo era o dinheiro, como é até hoje para muitos artistas, pra gente, enfim. Eu gosto de frisar que, por exemplo, que meu sonho de infância mesmo, era ser jogador de futebol. E a dança sempre foi um amor, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas eu nunca tive assim, por exemplo, eu tenho um sonho de dançar aqui ou dançar ali. Não, acho que foram coisas que foram acontecendo. Uma coisa que encantou muitos b-boys, muitos dançarinos assim da época, era a Battle of the Year, né? Então quando eu comecei a dançar o break, quando eu comecei a competir pela primeira vez, acho que isso foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Caramba, eu quero dançar na bote, né? Eu quero dançar na bote. Era ter uma experiência internacional, né? E com a Unity Warriors a gente teve essa oportunidade, então a gente sai de São Paulo, vai para Manaus, a gente participa da segunda edição do Break the Frog, a gente se consagra campeão e a gente recebe a vaga para França, né? Então em 2018 eu faço essa minha primeira viagem internacional e participar de um evento a nível internacional, né? E pra mim foi um sonho, assim, que foi realizado, que eu acho que é isso, é competir a nível internacional, né? Subir naquele palco, né? E tá representando o nosso país, eu acho que isso foi um sonho realizado, assim. E aí, é engraçado que eu realizo esse sonho com um amigo de infância, né? Que é o Cidinho, né? Então a gente começa junto aqui no Pantanal
O Cidinho trilhou o caminho dele, eu trilhei o meu caminho, mas em algum momento a gente se encontrou e estava no palco do Break the Floor junto. E aí eu vou para a França, na segunda passagem eu consigo dar aula, então é uma outra realização enquanto professor, enquanto educador, tá dando aula em outro país. E a Unity Warriors, na segunda passagem, a gente se consagra com o primeiro grupo do Brasil, né? Primeiro grupo brasileiro a conseguir chegar numa final, né? Foi vice-campeão mundial, né? É surreal, assim, a diferença de estrutura, né? O suporte que os B-Boys e as Big Girls de lá têm, né? E os caras lá fora têm apoio, tem estrutura. E a gente chega lá, né, e batalha de igual para igual com os caras, né? A gente consegue tirar o grupo favorito na semifinal. E depois consegue fazer uma final legal pra caramba com a Fundination, que é outro grupo, tipo, mano, no cenário do break todo mundo conhece. Essa preparação para chegar naquele lugar ali foi fundamental também, o desdobramento e o sacrifício de cada integrante da Unity para se encontrar. A gente tem essa característica de pessoas de diversas regiões diferentes, né? Então, essa preparação para Break the Floor, a gente pegou, assim, 2 meses de muita intensidade, de muito treino, de muita dedicação, e treinando de madrugada. E 3 da manhã a gente estava montando coreografia, passando e conversando, estudando adversário. A gente conseguiu bater de frente, né, rachar de igual para esses caras, justamente nessa diversidade e justamente nesse trabalho de equipe, né, nessa conexão, que é uma característica que a Unity Warriors tem. Dentro de todas as dificuldades, a gente conseguiu batalhar de igual para igual com os caras que têm total estrutura, assim, para se preparar, para ser bom, para fazer o que eles fazem. A Unity Warriors tem essa característica, a gente gosta do break, a gente gosta de competição, mas a prioridade, infelizmente, é o nosso trabalho primário que vai gerar nossa renda, porque a gente sabe que no Brasil break não gera renda. Quão bom seria se a gente conseguisse nos sustentar apenas dançando break, como os europeus conseguem. Não ganha para treinar, a gente gasta, né? Então a gente gasta, você compra um tênis, você compra roupa, remédio, alimentação, preparo físico, é um monte de coisa. Então, ou seja, a gente gasta para treinar, para aprender o movimento, para ficar bom, para competir de igual com os caras que têm todo o apoio necessário para fazer o que eles fazem. Essa diferença mesmo no sentido de acesso é totalmente diferente. E a gente chega lá e ainda racha de igual para os caras. O Brasil tem muito talento, só que não tem acesso, não tem oportunidade. Eu me descobri educador, né? Então acho que a área de educação para mim é um papel fundamental na minha vida, no sentido de eu ser, né, o aprendiz e depois eu passar a ser educador, né? Então acho que uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e eu sempre falo assim para as pessoas quando me fazem essa pergunta, com 19 anos, com 18 para 19 anos eu começo a dar minha primeira aula, e aí eu começo a estudar sobre arte e educação, eu começo a entender o que é ser arte e educação. Logo em seguida eu entro na faculdade, eu me enxergo muito mais como educador, como arte educador do que dançarino. A arte educação ela tem essa função no mundo da gente abrir espaço para dialogar e mostrar lugares possíveis, né? E quando eu estou em sala de aula, eu não estou me preocupando se o meu aprendiz, se o meu aluno, ele está aprendendo a fazer o moinho direito, se ele está aprendendo a fazer o flare, o top rock, ou o footwork, para mim não interessa. Para mim acho que é através daquilo ali, através desse movimento, através dessa dança, é um espaço que eu vou abrir uma janela para conversar com eles por outras possibilidades, por mundos possíveis. Então eu vou falar sobre saúde, eu vou falar sobre educação, vou falar sobre direito, utilizando a dança como ferramenta pedagógica, né? Utilizar o break, utilizar a dança, utilizar o hip hop como uma ferramenta educacional mesmo, né? Tipo, de usar essa linguagem para estar falando de outras coisas, estar falando de direitos básicos, por exemplo, que às vezes muitos jovens não sabem dos direitos e deveres, dos direitos que a gente tem. Eu enxergo a Unity Warriors como um encontro, né? Acho que eu vejo a Unity Warriors além de um grupo, né? Acho que pode se parecer meio clichê, né? Mas eu acho que é assim que eu enxergo, né? Porque assim, eu vejo como uma família. A gente é um grupo de jovens que se apoia, né? Então, independente do grupo Unity Warriors, na palavra assim, a gente é uma crew, mas é uma crew que de fato a gente conseguiu construir esse lugar de família, né? Pensando em novos projetos, né? Então a gente começou com o break, hoje a gente está com um projeto, a gente está com esse vai, enfim, a gente está pensando em outras coisas. Então a gente é um grupo que é isso, é uma família que está pensando junto, consegue definir as coisas coletivamente. Mano, periferia pra mim, primeiro eu acho que não deveria existir. Só existe periferia porque é um projeto de país, um projeto de governo, um projeto de genocídio mesmo, né? Então é um processo muito violento, é uma falta de acesso, de oportunidade, de território. Então por isso que existe a periferia, né? Porque as pessoas foram negadas de ter casa, foram negadas de ter acesso, né? Foram negadas de ter moradia.
E é isso, né? Historicamente as periferias vão acontecendo. Mas, para além do processo histórico, periferia para mim é potência, periferia para mim é luta, é força, e periferia é o que move esse país. Se a periferia parar, o mundo para. Sem a gente, entendeu? Os talentos estão aqui, a potência está aqui. Sem acesso, sem oportunidade, a gente faz acontecer. Então, periferia é potência. Sem nós, esse mundo não existe. Pra mim, sucesso, cara, eu acho que é só o fato da gente estar vivo. O projeto que foi feito pra exterminar a gente tá aqui trocando ideia, conversando, vivendo. Ano passado, eu falei que eu fiz 1 ano de idade. Porque assim, a gente tem um projeto que a cada 23 minutos mata um jovem negro de 14 a 29. Então eu superei a estatística, eu tô com 30, acabei de fazer 1 ano. Tenho minha família, tenho minha filha, minha mãe tá bem, eu tô bem, meus amigos estão bem. É difícil falar em sucesso de maneira geral porque eu não consigo definir essa palavra quando eu vou na rua e vejo um cara pegando lixo na rua, o outro passando fome, o outro pedindo no farol. Então é difícil falar de sucesso, porque pra mim sucesso era as pessoas não estar passando fome e não estar dormindo na rua. Saio na rua, tem gente passando fome e eu não consigo pensar em sucesso. Eu estaria sendo muito individualista. Eu acredito em momentos. Então, na minha trajetória eu tive vários momentos felizes pra caramba. Eu acredito em momentos. Eu acho que a vida é assim, né? Você tá feliz, você tá triste, você tá com raiva, você tá com medo. São sentimentos que fazem parte do ser humano. Eu acho que ninguém é feliz todo dia, né? Ainda mais nesse mundo louco aí. O que move a gente são esses pequenos sonhos, né? A gente sonha, conquista e vai indo pro próximo, né? Então acho que a gente não pode parar de sonhar nunca, né? Independente das dificuldades que a gente sabe que tem, sabe que o caminho é árduo, sabe que a gente tem consciência que algumas coisas, mesmo a gente se esforçando, talvez a gente não consiga, que a gente sabe que o mundo é assim. O mundo passou por uma pandemia aí, então acho que é isso, né? O fato da gente estar vivo, estar aqui pensando, estar projetando, né? Pensamentos, projetos futuros, acho que isso é fundamental. Acho que isso mantém aceso, né, a chama que a gente tem de continuar produzindo e contribuindo, né? Querendo levar isso adiante, registrando e mantendo a história viva, né? Porque é isso, daqui a 10 anos a gente pode estar acessando esse material e trocando ideia e dizer o quanto foi importante fazer isso e o quanto foi importante a nossa trajetória.